Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Vamos então começar e a gente depois pode tirar alguma dúvida que surgir. Então foi pedido para mim uma apresentação sobre classificação de risco obstétrico no pré-natal. Vamos lá então. Então a gestação de alto risco, a gente considera aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e ou do feto ou do recém-nascido tem maiores chances de serem atingidos por qualquer patologia que a média da população considerada. Tá? Essa é uma definição antiga, de 1973, mas a gente ainda considera. Então a gente tem o risco materno e o risco fetal neonatal, digamos assim. Esses riscos podem aparecer durante a gravidez ou após a gravidez. E eles, tanto materno quanto fetal, que no caso é neonatal, pode aparecer durante a gravidez ou após a gestação. Cabe lembrar que os progressos na obstetrícia moderna, com tecnologias novas, recursos novos, cuidados novos que apareceram, que vêm surgindo, garantiram melhores resultados para gestantes de alto risco. Vem garantindo, quanto mais a gente investe em tecnologia, recursos e cuidados, melhores parecem ser os resultados para gestantes de alto risco. Agora, esse investimento tão importante em tecnologia, recursos e cuidados também melhora os resultados perinatais e maternos de gestações de risco habitual? Isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Não é porque melhora para gestações de alto risco que vai melhorar para gestações de risco habitual. A gente sabe que hoje em dia tem muitas coisas envolvidas, tem dinheiro, os exames são caros, eles são pagos, os equipamentos que a gente usa para fazer os exames, o material, e a gente acaba usando vários exames, várias tecnologias, por exemplo, a cardiotocografia, que é esse exame, o ultrassom, o Doppler, para a população em geral. Mas a gente sabe que o uso rotineiro de recursos e rotinas para gestações de alto risco, quando levados para gestantes de risco habitual ou de baixo risco, não melhora a qualidade assistencial, nem melhora seus resultados. E pior, retarda o acesso das gestantes que realmente precisariam desse recurso. Mais uma coisa que é interessante ressaltar, que quando eu super diagnostico, faço mais exames, mais coisas do que eu deveria para gestantes que não têm risco ou que não estão em perigo, não só eu estou usando esse recurso de maneira inadequada e aí ele pode faltar para quem realmente precisa, como eu exponho essas mulheres a um risco dos próprios exames, que é o que a gente chama hoje de prevenção quaternária. Eu faço um ultrassom que eu não deveria ter feito, por exemplo. Esse ultrassom dá uma alteração, que na verdade não tem grande significado, mas aí eu tenho que fazer outro exame, isso gera ansiedade, isso gera custo, isso pode gerar até patologias. Aí no fim eu tenho que, num extremo eu poderia necessitar de uma cirurgia, ou de uma cesariana, ou de uma indução de parto, por uma coisa que na verdade nem está comprometendo em nada a vida da mãe ou do bebê. Por isso é importante a classificação do risco, para o devido acompanhamento, para a gente saber para quem a gente precisa e para quem a gente não precisa buscar esse recurso. Então, a gente pode identificar o risco obstétrico pré-gestacional, durante a gestação, e nesse caso é um diagnóstico dinâmico que deve ser reclassificado a cada consulta. Toda consulta que a mulher vai, a gente deve reclassificar. Essa mulher é de risco habitual, de baixo risco, ou ela tem um risco específico, um risco aumentado. Essa identificação do risco obstétrico também pode ser na chegada para o parto, no momento do parto, durante a assistência ao parto e durante o puerpério, logo depois do parto. Hoje, como a gente está falando para as pessoas da atenção básica, para vocês, a gente não vai se deter na assistência ao parto. A gente vai falar mais sobre a identificação pré-gestacional, os riscos durante a gestação e durante
Algumas emergências nós vamos comentar, porque elas podem chegar na unidade de saúde, e durante o puerpério vamos fazer um pequeno comentário. É muito importante que a gente comece a classificação de risco obstétrico antes da pessoa sequer pensar em engravidar. A gente deve pensar no risco obstétrico para toda a população que tem idade reprodutiva. Por exemplo, na unidade de saúde, várias mulheres estão sendo acompanhadas por diversas patologias, hipertensão, diabetes ou outras condições. Essas mulheres, se elas têm atividade sexual, elas são, digamos assim, um grupo de risco para a gestação. E aí elas vão engravidar, é melhor que elas engravidem muito bem controladas a sua patologia de base e se elas desejarem. Então, a identificação do risco obstétrico, o cuidado obstétrico, ele começa antes da pessoa até mesmo querer engravidar. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. A consulta pré-concepcional é muito importante, mas ela é rara na nossa comunidade, na nossa realidade. São poucas as mulheres que chegam na unidade de saúde ou nos consultórios médicos dizendo: doutor, ou enfermeira, eu estou pensando em engravidar, será que eu preciso fazer alguns exames? Mas, por isso a gente tem que pensar nessa população nas mulheres, em todas as mulheres em idade reprodutiva, né? Em todos os casais ou não casais em idade reprodutiva. Na consulta pré-concepcional, então antes da gestação ocorrer, a gente quer identificar e modificar fatores de risco, claro que os modificáveis, né? E o controle de condições prévias à gestação. Por exemplo, aqui a gente está só ilustrando, né? Obesidade, uso de bebidas alcoólicas, tabagismo, uso de drogas lícitas e ilícitas, são algumas das coisas que a gente precisa pensar nessa população. Então, alguns marcadores de risco que são presentes, que a gente pode detectar mesmo antes da mulher engravidar. A idade maior que 35 ou menor que 15 anos, ou a menarca a menos de 2 anos. Isso é um fator de risco. Gente, não é que a pessoa não deve engravidar com idade maior que 35 anos ou menor que 15 anos, se ela assim o desejar. É que ela entra na classificação de um risco um pouco mais aumentado. Como a gente disse lá no início, um risco um pouco maior do que a população habitual, um pouco maior do que o risco habitual, um pouco maior do que a população geral. Uma mulher com uma altura menor que 1,45 m ou com peso gestacional, pré-gestacional menor que 45 kg, ou maior que 75 kg, ou melhor ainda, um índice de massa corpórea menor que 19 ou maior que 30. Qualquer anormalidade estrutural dos órgãos reprodutivos. Uma situação conjugal insegura, conflitos familiares ou baixa escolaridade. Se você conhece tua área de abrangência, você saberá que existem lugares onde isso é mais prevalente, existem famílias que têm uma situação de risco, uma situação insegura. Isso é importante diagnosticar antes da gestação. Condições ambientais desfavoráveis, exposição a agentes ambientais, né? Dependência ou uso, mesmo que ocasional, de drogas lícitas ou ilícitas. Hábitos de vida, né? O uso de cigarro, álcool. E como está a ocupação dessa mulher, no que ela trabalha, em que riscos ocupacionais ela está sujeita, né? A carga horária, cansaço, estresse, exposições a agentes químicos, físicos ou biológicos nocivos. Esse tipo de coisa a gente deve abordar na consulta pré-concepcional para tentar definir esse risco, né? Outros marcadores que a gente deve buscar de risco prévios à gestação são sobre a história reprodutiva anterior. Abortamento habitual, que a gente considera mais de 3 abortos, tá? Morte perinatal do bebê, sendo ela explicada ou inexplicada. Uma história anterior, isso a gente está falando de consulta pré-gestacional, pré-concepcional. Então, uma história anterior de um bebê com crescimento restrito, um bebê pequeno para a idade gestacional ou restrito, ou um bebê mal formado.
um parto pré-termo anterior. Esse eu queria ressaltar. Essa é um antecedente que às vezes a gente deixa passar durante a consulta pré-natal ou mesmo antes da mulher engravidar, e ele é muito importante, porque o parto pré-termo anterior é o principal fator, um dos principais fatores de risco para um novo parto pré-termo. Então esse é um fator de risco que a gente precisa mesmo pesquisar. Outros fatores de risco, a história de esterilidade ou infertilidade pessoal, tá? História familiar de esterilidade e infertilidade não faz muita diferença pra gente. Um intervalo interpartal entre um parto e outro menor que 10 anos ou maior que 5 anos. Se for a primigesta, né, se ela nunca tiver tido filhos antes ou se for uma grande multípara. Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas, diabetes gestacional e cirurgias uterinas anteriores, incluindo cesáreas anteriores. Elas são fatores, o fato da mulher ter uma cicatriz anterior, ela é um fator de risco para essa gestação. Outra coisa que é o que eu estava dizendo lá no início, são as condições clínicas pré-existentes. Então, são mulheres que têm alguma patologia ou alguma doença, né, que elas já estão sendo acompanhadas, ou se sabe ou não se sabe. É interessante que a gente procure, quando a mulher deseja engravidar ou está numa idade reprodutiva, né, algumas doenças que, por exemplo, não são vistas, né, por exemplo, hipertensão arterial. Sabe que a hipertensão arterial pode não ter sintoma, principalmente no início. Cardiopatias, pneumopatias, nefropatias, hemopatias, doenças como epilepsia, a endocrinopatia. Na nossa população a mais frequente sem dúvida é a diabetes, mas a tireoidopatias também estão bastante prevalentes nessa população. Doenças infecciosas, e aqui eu quero ressaltar a presença do HIV e as hepatites, porque elas são bastante modificáveis durante a gestação. Se você... duas coisas importantes, né? A hepatite, se você diagnosticar que a mulher não é vacinada, não é imune, pode ser vacinada antes da gestação, né? A rubéola também. E o HIV, se a gente iniciar o tratamento durante a gestação, o risco para esse bebê será bem menor. Então faz muita diferença a gente ter esse diagnóstico antes da mulher engravidar. E também essas doenças infecciosas importantes, e qualquer outra doença dessa, é interessante a mulher saber antes de engravidar, para ela decidir se ela quer mesmo engravidar, né? Para ela decidir se ela quer engravidar, se ela deseja engravidar com ou sem uma patologia qualquer, né? Então, doenças infecciosas, doenças autoimunes, ginecopatias quaisquer e neoplasias, evidentemente, né? Que a gente tem que pesquisar. Agora vamos falar um pouquinho, isso eu estava falando sobre pré-concepcional, a mulher não tinha nem engravidado ainda, tá? Vamos falar um pouquinho sobre fatores de risco que podem acontecer no decorrer da gestação atual, tá? Transformando uma gestação de risco habitual em uma gestação de risco aumentado. Então, qualquer doença obstétrica na gestação atual, por exemplo, desvio quanto ao crescimento uterino, o número de fetos, o volume do líquido amniótico. Esses fatores a gente vai avaliar com a altura uterina. Se a altura uterina estiver fora do que a gente espera, a gente tem que encaminhar para avaliar o que está acontecendo, né? Trabalho de parto prematuro ou uma gravidez que se prolonga mais do que o esperado. Um ganho ponderal inadequado, seja por ser aumento de peso maior que o esperado ou menor que o esperado. Presença de sintomas de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, presença de diabetes gestacional, presença de amniorrex prematura, que é a bolsa rota antes de iniciarem as contrações, qualquer hemorragia, insuficiência istmo-cervical, que é o colo que não segura bem o bebê, digamos assim, certo? A imunização pelo fator RH
e, obviamente, um óbito fetal. Outros fatores que a gente deve estar atento é a exposição a fatores teratogênicos por qualquer motivo, né? Às vezes a gente está acompanhando uma gestante e por falta de orientação ou mesmo por necessidade, elas acabam sendo expostas a raio-x, a medicações que podem ser teratogênicas. Qualquer doença infectocontagiosa vivida durante a presente gestação. Infecção urinária é a mais frequente e ela pode ser bastante grave, pode levar a parto prematuro, pode levar a pielonefrite com gravidade do quadro, né, com sepsis e choque infeccioso. Doenças do trato respiratório, a gente teve o surto aí de gripe A, de H1N1, né, que pode ser bem grave na gestante. E as doenças infectocontagiosas que podem afetar o bebê, as que são todas as TORT, né, sífilis, rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, HIV. E outras doenças clínicas que podem ser diagnosticadas inicialmente nesta gestação, certo? Na gestação que nós estamos acompanhando. Às vezes a gestante já é hipertensa, a gente já sabe, ou diabética, e às vezes a gente não sabe e diagnostica a patologia no decorrer da gestação. O NIH, em 2013, coloca como identificação de fatores de risco obstétrico algumas patologias, como hipertensão materna, né? Síndrome do ovário policístico, diabetes mellitus, doença renal, doença autoimune, doença tiroidiana, o fato de ter tido infertilidade, obesidade, a presença de HIV ou AIDS, a idade como adolescente ou idade maior que 35 anos, o estilo de vida, o uso de álcool, tabagismo, e condições da gestação. Eles colocam a gestação múltipla, o diabetes mellitus gestacional e a presença de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. O protocolo do NICE, né, de 2014, é mais ou menos a mesma coisa, né? Todas as mulheres devem fazer o controle de rotina, né, o pré-natal de rotina, e algumas mulheres necessitam de um pré-natal adicional, de um cuidado adicional. Por exemplo, qualquer mulher com condições pré-existentes ou com fatores de risco. Qualquer mulher que tenha tido problemas em uma gravidez anterior. Mulheres com diabetes, mulheres com hipertensão, mulheres com gestações múltiplas, né? Gestações que ocorrem em lugares de risco social ou com qualquer agravante social e familiar, né? Mulheres que tenham hemorragias, tanto no início da gestação, levando ao aborto ou gravidez ectópica, quanto no final. Quem tem um corrimento inexplicado durante a gravidez. E qualquer mulher que tenha qualquer tipo de complicação ou necessite de procedimentos durante a gravidez. Esse é o protocolo do NICE. Então, falando um pouquinho aqui dos cadernos de atenção básica, que vocês devem estar bem familiarizados, mas a gente não pode deixar de citar, tá? Então, a identificação, os cadernos de atenção básica falam da identificação precoce de todas as gestantes na comunidade e o pronto início do acompanhamento pré-natal, para que tal início se dê ainda no primeiro trimestre da gravidez, objetivando intervenções oportunas em todo o período gestacional, sejam essas intervenções preventivas ou terapêuticas. Deve-se garantir a possibilidade de que as mulheres realizem o teste de gravidez na unidade, sempre que necessário. O início precoce da assistência pré-natal e sua continuidade requerem preocupação permanente com o vínculo entre os profissionais e a gestante, assim como a qualidade técnica da atenção. Isso é, para mim, a parte mais importante assim, da aula, né? Que a gente identifique
A gente não tem como fazer identificação e classificação de risco obstétrico sem as gestantes estarem na nossa unidade. A gente pode até saber que existem gestantes e elas têm risco ou não, mas se elas não estiverem na unidade, a gente não tem como classificar o risco. Quando a gente analisa um caso de óbito materno, que são casos raros, mas que ocorrem, existe alguns fatores que cursam com a evitabilidade do óbito e que a gente sabe que esse óbito poderia ter sido evitado se o pré-natal tivesse sido iniciado. A gente conversa com as famílias, em entrevista com as famílias, ou até mesmo no prontuário, a gente vê que essas famílias, essas mulheres não encontraram ou não foram acolhidas no serviço pré-natal de base, né, onde elas deveriam ter sido acolhidas. Isso é muito importante, então. Não existe classificação de risco se as gestantes não estiverem na unidade, presentes na unidade, sendo atendidas, né? Então, quando a gravidez é confirmada, a gestante deve ser captada para o pré-natal, devem ser solicitados os exames, deve ser realizados os testes rápidos ou as sorologias, né? Preenchimento do CIS pré-natal, preenchimento do cartão da gestante e o preenchimento do prontuário. Aí você vai fazer uma avaliação de risco gestacional. Se você considerar que a gestante não tem risco, vai fazer o pré-natal normal. Não gosto de dizer pré-natal de baixo risco, porque parece que você está denegrindo de alguma maneira aquela gestação. É um pré-natal sem risco ou de risco habitual. Nesse caso do pré-natal de risco habitual, o atendimento é feito pela equipe da área de abrangência. É ideal que haja consultas alternadas entre o médico e o enfermeiro, né? Que o companheiro, a família se envolva nas consultas, né? Que os retornos sejam monitorados, né? Não adianta a gente abrir, pedir o exame de gestação, deixar a mulher chegar e depois não monitorar os retornos, não saber por que essa mulher não está voltando. Seria interessante que essas mulheres que são atendidas no pré-natal de risco habitual na unidade de saúde tivessem visitas domiciliares mensais pela equipe, se necessário, e pelos agentes comunitários, que elas saibam, que vocês saibam, toda a equipe e a mulher saibam aonde é o hospital, ou o local onde ela vai ter o parto, para onde ela deve se dirigir, quem ela deve contactar, como ela deve ir, e sempre ter disponibilidade para agendar a consulta de puerpério, tanto para a mãe quanto para o recém-nascido, para a primeira semana pós-parto. Se, ao contrário, você não sabe se essa gestante é de risco, você tem dúvida ou certeza que essa gestante ela tem um risco aumentado, maior, você pode encaminhar para o serviço pré-natal de alto risco. Aí vai ser feito uma avaliação do risco. Se o risco for afastado, segue o mesmo caminho. Se o risco for confirmado, ela fará um pré-natal em um serviço especializado, certo? Agora, não é porque ela está fazendo pré-natal no serviço especializado, ou, na nossa realidade, pelo menos aqui em Florianópolis, em um serviço privado, que o sistema básico de saúde, que é a unidade de saúde, não precisa se preocupar mais com essa gestante. Então, a dona Maria está fazendo pré-natal na rede básica, mas ela hipertensa, então ela foi encaminhada para o serviço de alto risco. De qualquer maneira, a gente precisa saber se ela realmente foi atendida, se tem consulta, se ela foi na consulta, se ela conseguiu ir, se foi encaminhada realmente. Também é interessante manter, em conjunto com o pré-natal especializado, o acompanhamento da equipe da área de abrangência. Vocês, a equipe da área de abrangência, está mais próximo da casa, ela é um bom local para ela se dirigir em caso de uma emergência, no caso de uma dúvida, frente à necessidade de pedir medicação. Monitore também os retornos. Essa mulher, ela tudo bem, está sendo acompanhada num pré-natal de risco aumentado, especializado. Monitora, ela está indo, ela está conseguindo ir, existe algum fator social impedindo ela de ir. A visita domiciliar também da equipe e dos agentes comunitários de saúde é interessante também. Ela saber, e vocês também saberem qual é o hospital de referência, caso ela necessite de uma internação ou para o parto ou anterior ao parto.
E também precisa da consulta de puerpério para a primeira semana pós-parto. Então, o intervalo entre as consultas de pré-natal, normal, né? Isso a gente sabe, né? No mínimo de 6, com acompanhamento intercalado entre médico e enfermeiro. Sempre que possível, as consultas devem ser realizadas até a 28ª semana, iniciando o mais precocemente possível, né, captando a gestante se for necessário. Até as 28 semanas a consulta deve ser mensal, de 28 a 36 quinzenal e de 36 a 41 semanal. Me preocupa um pouco esse calendário e os números que a gente precisa preencher lá no CIS pré-natal. Às vezes a gente simplesmente quer preencher esses números, né? Fala, não, tá fazendo 6 consultas. O importante é o que a gente faz em cada consulta, né? Se essa mulher está sendo bem acessado mesmo o risco que ela tem. Lembrando que o pré-natal termina com parto. Não existe alta do pré-natal. Tipo, você não precisa mais voltar aqui porque agora você já vai ter teu nenê. Tem que ver a mulher até o bebê nascer, certo? Mesmo que demore mais do que a gente gostaria. Então, a gente tem que fazer um pré-natal adequado. Não é só seguir o calendário, seguir as consultas. Tem que fazer um pré-natal adequado para a gente conseguir captar esse risco obstétrico. Então, a primeira consulta, gente, ela é muito, muito importante. É impossível fazer uma primeira consulta de pré-natal voltada para diagnóstico de risco obstétrico em 20 minutos, 15 minutos. É uma consulta que é demorada, que ela precisa ser bem consistente, né? Você vai precisar fazer uma anamnese detalhada, um exame físico completo e solicitar os exames de rotina. Não vou me detalhar nos exames de rotina, só lembro que se a gente pede os exames, a gente tem que ter especial atenção para ver os resultados e saber, eu estou pedindo tipagem sanguínea e fator RH porque eu quero saber se essa mulher tem um risco de fazer uma isoimunização. Então eu preciso ver o CUMBS, eu preciso, se for positivo, saber o que fazer com esses exames. Não adianta pedir e não ver o resultado, tá? Então esses são os exames, vocês têm aí o protocolo normal, né? De primeiro, de segundo, vou voltar um pouquinho, de primeiro trimestre, na primeira consulta no primeiro trimestre, de segundo trimestre e de terceiro trimestre. Então, na primeira consulta, gente, só um pouquinho. Na primeira consulta, a gente vai fazer anamnese detalhada, exame físico completo, solicitação dos exames de rotina. A gente vai buscar todos aqueles fatores de risco que a gente conversou no início, né? Desde os sociais, histórico, familiar, pessoal, né? E nas consultas subsequentes, a gente vai fazer uma anamnese sucinta, visando as queixas mais comuns nas gestações e sinais de intercorrências clínicas e obstétricas. Cada consulta que a mulher comparece, a gente reavalia o risco gestacional. O exame físico direcionado, para avaliar o bem-estar materno e fetal, e avaliar, como eu disse, o resultado dos exames complementares. Algumas coisas que eu gostaria de dizer. Principalmente no final da gestação, é importante a gente estar muito atento à principal patologia que mata mulheres no Brasil, que é a pré-eclâmpsia. Então, as queixas mais comuns, às vezes as mulheres acham que dor de cabeça, que edema, é absolutamente normal na gestação. Então, nas últimas consultas, principalmente a partir das 35 semanas, perguntar mesmo, você está com dor de cabeça, você acha que você inchou mais do que o habitual? E, claro, ficar atento a mudanças como pressão alta, hipertensão e edema, né? Fazer o exame físico direcionado nesse sentido. Outra coisa que eu acho importante destacar, não é necessário fazer toque vaginal para diagnosticar nenhuma patologia durante a gestação. A gente faz o toque vaginal na primeira consulta. As demais consultas não necessitam de um toque vaginal, a menos que você suspeite de um abortamento, de um trabalho de parto prematuro, de uma incompetência cervical. E essa suspeita é pela história, pela clínica, né, pela história da mulher. Não é necessário fazer toque. Tá? Então, vamos lá.
fatores que você pode diagnosticar. Idade entre 15 e 35 anos, ocupação que exige esforço físico excessivo, carga horária extensa, rotatividade de horário, exposições a agentes físicos, químicos ou biológicos e estresse. Situação familiar insegura, não aceitação da gestação, e esses fatores precisam ser principalmente atentos, a gente precisa estar principalmente atento se a gestante for uma adolescente, ou se a gente sabe que é uma área de risco. Situação conjugal insegura, uma baixa escolaridade, que está associado com piores desfechos, condições ambientais desfavoráveis, altura menor do que 1,45 m, um índice de massa corpórea menor que 19 ou maior que 30, né? Recém-nascido anterior com restrição de crescimento, pré-termo ou mal formado, macrosomia fetal anterior, né? Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas, intervalo interpartal menor do que 2 anos ou maior do que 5 anos, nuliparidade e multiparidade, cirurgia uterina anterior, 3 ou mais cesarianas, e de fatores relacionados à gestação atual, ganho ponderal inadequado, infecção urinária e anemia. Esses fatores, gente, são sim fatores de risco, sem dúvida, mas o pré-natal pode perfeitamente ser realizado pela equipe de atenção básica. Ela não precisa ser encaminhada só porque a mulher teve um bebê que em algum momento, um bebê anterior que foi macrossômico, por exemplo, ela não precisa ser encaminhada a um pré-natal de alto risco. É uma mulher que sim, tem um risco gestacional maior do que a população em geral, mas você pode acompanhá-la tem que ter mais atenção, mas você pode acompanhá-la na unidade básica. Agora, esses outros que eu vou falar agora, eles são fatores de risco que indicam realmente que a mulher seja encaminhada ao pré-natal especializado. Então, mulheres que têm qualquer tipo de cardiopatia, tá? Lembrar que sopro sistólico, sopros leves e sem comprometimento hemodinâmico, em grávida pode ser absolutamente normal. Então, mulheres que têm realmente cardiopatia, que têm pneumopatias de difícil controle, inclusive asma, nefropatias com insuficiência renal, ou mulheres que já fizeram transplante, endocrinopatias, especialmente o diabetes, as tireoidiopatias, graves, né, mas de difícil controle, doenças hematológicas, anemias que a gente não consegue controlar com a prescrição de ácido fólico e ferro, doença falciforme, que em algumas regiões é bastante prevalente, talassemia, hipertensão arterial ou paciente que faz uso de antihipertensivo, se a pressão for maior que 14/9, antes das 20 semanas. Doenças neurológicas, como epilepsia, precisam de encaminhamento, mesmo que estejam controladas. Doenças psiquiátricas que necessitam acompanhamento. Por que tem de mais no pré-natal de alto risco que não tem na unidade básica? Principalmente a possibilidade de internação e a possibilidade de realizar exames complementares rapidamente. E claro que se for necessário uma intervenção cirúrgica, uma cesariana, tá? Então, por isso que é importante a gente encaminhar essas gestantes. Outros fatores que podem levar a encaminhar a gestante. Doenças autoimunes, como lúpus, né, a mais prevalente, alterações genéticas da mãe, antecedente de trombose venosa profunda ou de embolia pulmonar, malformações uterinas, miomatose uterina grave, tá? Não é qualquer miomia que você precisa encaminhar. Tumores anexiais e outras. Doenças infecciosas ativas, né, como hepatite, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis terciário e outras DSTs. Hanseníase, tuberculose, dependência de drogas lícitas ou ilícitas, qualquer patologia que você supõe que não dá conta de atender, que necessite de acompanhamento especializado. Alguns fatores podem indicar acompanhamento em pré-natal de alto risco. Você vai ter que avaliar caso a caso, vai ter que ver. Lembrando, quando você indica
encaminham para pré-natal de alto risco, não é que ela não te pertence mais, você não pode mais atendê-la, pelo contrário, ela deve ser acolhida na unidade e ser atendida e até encaminhada, se necessário, tá? Morte intrauterina ou perinatal e gestação anterior, principalmente se a causa for desconhecida. História prévia de doença hipertensiva na gestação, com mau resultado obstétrico ou perinatal. Abortamento habitual e casos de esterilidade e infertilidade. Há casos de abortamento habitual e casos de infertilidade e esterilidade que evoluem muito bem, você tem uma gestação muito, muito tranquila, não há necessidade de encaminhamento. E fatores relacionados à gestação atual. Restrição de crescimento uterino, esses eu acredito que seja melhor encaminhar. Polidrâmnio ou oligodrâmnio, gemelaridade, qualquer malformação fetal diagnosticada no ultrassom, arritmia fetal, a gente às vezes ausculta, né, no sonar mesmo, distúrbios hipertensivos da gestação, pressão alta persistente, pré-existente, gestacional ou transitória, não importa qual hipertensão. Se a mulher tem infecção urinária de repetição, ou 2 ou mais episódios de pielonefrite. Gente, lembrando que pielonefrite, toda gestante com pielonefrite deve ser encaminhada ao hospital de referência para avaliação. Anemia grave, que não responde a 30 a 60 dias de tratamento com sulfato. Portadoras de doenças infecciosas como hepatite, toxo, infecção pelo HIV, sífilis terciária. Infecções como a rubéola, citomegalo, que são adquiridas na gestação atual. Por favor, não confundam, tá? Infecções já crônicas não tem necessidade, tá? Se a mulher tem IgG positivo, só indica, né, que ela já teve. Evidência de proteinúria, diabetes mellitus gestacional, desnutrição ou obesidade materna, presença de NIC3, alta suspeita de câncer de mama e adolescentes ou qualquer mulher que você considera que o risco psicossocial é alto e precisa desse encaminhamento. Agora, isso eu estava falando, que mulheres que podem ficar no centro de saúde sendo acompanhadas no centro de saúde, porque se a gente for encaminhar todas as gestantes que têm algum desses riscos, a gente vai ficar com bem poucas gestantes, né, no centro de saúde. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre gestantes que devem ser encaminhadas à urgência ou emergência obstétrica. Não dá para esperar, elas devem ser acolhidas na unidade e encaminhadas imediatamente para o serviço de referência, tá? Qualquer hemorragia, suspeita de pré-eclâmpsia, com pressão arterial maior que 14/9, medida após um mínimo de 5 minutos de repouso, sempre sentada. E principalmente se estiver associada à proteinúria, para isso você pode usar o teste rápido de proteinúria. Eclâmpsia, ou seja, a mulher que tem hipertensão e convulsiona, uma crise hipertensiva real, que é uma pressão maior que 16/10, perda de líquido vaginal, anemia grave, se a hemoglobina for menor que 8, trabalho de parto, contrações ritmadas, né, que modificam o colo, idade gestacional maior ou igual a 41 semanas, temperatura maior que 37,8, se ela não tiver um quadro de infecção de vias aéreas superiores. Se ela tiver um quadro de infecção de vias aéreas superiores benigno, está respirando bem, frequência respiratória boa, tudo bem, não é uma coisa bastante preocupante. E suspeita ou diagnóstico de abdômen agudo em gestantes. Suspeita ou diagnóstico de epilonefrite, infecção ovular ou qualquer outra infecção que necessita de internação. Meningite, sei lá, qualquer outra. Suspeita de trombose venosa profunda. Investigação de prurido gestacional e icterícia. Gente, prurido gestacional e icterícia pode ser colestase gravídica e ele aumenta o risco de óbito intrauterino. Então precisa ser encaminhada assim. Vômitos incoercíveis não responsíveis, que não respondem ao tratamento. Vômitos inexplicáveis se forem no 3º trimestre. Qualquer restrição de crescimento uterino, oligoâmnio, precisa ser encaminhado à emergência obstétrica. Rapidamente, agora que nosso tempo está acabando, só falando sobre o acolhimento na maternidade, que deveria seguir o protocolo, pelo menos para identificar as pessoas de maior risco. No momento da chegada, em qualquer serviço de urgência, as pessoas com risco maior de vida, tanto para a mãe quanto para o bebê, devem ser atendidas mais prontamente.
Então, a gente tem os pacientes que são emergência, os pacientes que são urgentes, os pouco urgentes e não urgentes. Os pacientes que são emergência devem ser atendidos, se eles forem atendidos imediatamente, a gente diminui a chance da mãe, do bebê, do paciente morrer. Os pacientes que são uma urgência, eles precisam de atendimento imediato e prioritário. Pacientes pouco urgentes ou não urgentes que chegam no hospital é uma falha da atenção básica, porque esses pacientes deveriam permanecer na unidade. Não tem por que esses pacientes estarem num hospital terciário ou qualquer hospital. Então, no protocolo de Manchester, né, no protocolo que é utilizado, uma pessoa admite, é feita a classificação por um enfermeiro, um profissional, né, e é encaminhado ao médico. Pacientes mais graves são atendidos primeiro. Essa é a ideia, né, de classificação de risco. Isso é o que eu falei, né? Então, é emergência, atendimento imediato e muito urgente, deve ser atendido até 10 minutos. Os demais podem esperar. Então, gente, rapidamente, só para encaminhar. No caso de uma unidade de saúde, são as emergências, os vermelhos que devem ser atendidos imediatamente num hospital, numa maternidade, numa emergência. Então, é perda de consciência, convulsão, eminência de eclâmpsia, né, que é visão turva, escotomas, dor epigástrica, náuseas e vômitos, cefaleia forte, com pressão arterial sistólica maior que 140, maior ou igual a 140 e diastólica, e diastólica maior que 90. Franco trabalho de parto, ausência de movimento fetal por mais de 12 horas, com idade gestacional maior que 22 semanas, perda de líquido amniótico a mais de 12 horas ou líquido amniótico esverdeado, que sai esverdeado, sangramento intenso, tanto na gestação quanto no puerpério, paciente com HIV positivo com perda de líquido amniótico, dor abdominal de forte intensidade, pressão sistólica maior que 14 por 9 com proteinúria ou qualquer pressão arterial maior que 16 por 11, glicemia capilar maior que 300 ou menor que 60, frequência respiratória alta com temperatura e pulso alto, e qualquer alteração de ultrassonografia preocupante que curse com risco de óbito fetal. Esses outros casos aqui seriam os que seriam amarelos, deve ser atendida prontamente, você encaminha também, mas não são emergências tão emergentes, né? Digamos assim, são os amarelos, né? O que a gente classifica como uma urgência, mas não imediatamente. Uso de droga ou álcool em grande quantidade nas últimas 24 horas, perda de consciência, mais ou menos 4 horas, né? Sangramento moderado no primeiro trimestre, puérpera que tenha rubor, hiperemia, calor, secreção purulenta ou deiscência de sítio cirúrgico ou de rotura, né, perineal, pontos perineais, qualquer alteração no ultrassom que te preocupe, puérpera que tem loqueação que não tem o cheiro habitual. A loqueação ela não é muito cheirosa, né? Mas se tiver a loqueação fétida, você deve encaminhar. Pressão arterial maior que 14, ou a sistólica ou a diastólica maior ou igual a 9, sem presença de proteinúria, ela entra nessa classificação. As demais classificações, queixas genitais, doenças sistêmicas que estão assintomáticas, idade gestacional maior que 41 semanas, ultrassom sem outras queixas, consulta ginecológica, queixas mamárias, devem ser atendidas na unidade mesmo. Basicamente era isso que eu tinha preparado para falar para vocês e estou aqui para responder qualquer pergunta. O pessoal do Dr. Pedrinho dizendo que o ultrassom é um exame bom para ver malformações. Não sei se foi uma pergunta. Acredito que talvez tenha sido uma pergunta. O ultrassom... Foi uma pergunta. O ultrassom é um exame que ajuda a ver malformações. A gente não deve... Quando eu disse no início da palestra que a gente não deve abusar da tecnologia, né, eu não disse que a gente não deve usar. Um exame de ultrassom com 12 semanas aproximadamente, ele vai ajudar a diagnosticar alguma malformação, vai medir a translucência nucal do bebê, né, que isso é um marcador importante para malformações e para trissomia do 13 e do
do 21 e do 18. Então a gente pode utilizar o ultrassom, que eu acho que a gente às vezes abusa dessa tecnologia e pede mais ultrassons. Então, um ultrassom com 13 semanas e um ultrassom com 20 semanas, 24 semanas para ver a morfologia do bebê, o colo uterino, seriam bem suficientes para ter uma gestação bem tranquila. Não há necessidade de mais exames de ultrassom do que isso. O de 12 e o de 24 semanas, sendo que o de 24 é bastante questionado. O que tem bastante evidência que ajuda, inclusive, a datar bem a gestação para não ter problemas para super diagnosticar parto prematuro ou pós-datismo é o de 12 semanas. E o de 24 semanas é uma ajuda a mais. Mais do que isso não há necessidade em gestantes de baixo risco, de risco habitual. Eles continuam a pergunta, a Roxana perguntando, então, por que então todas as gestantes não podem fazer no começo da gravidez? Eu acho que não só podem, como deveriam. Eu acho que a gente deveria fazer. No começo da gestação, não. Com 12, 13 semanas. O exame que permite a medição da translucência nucal. Eu acho que seria o adequado de fazer. Que todas as gestantes pudessem fazer. O pessoal de Brusque pergunta se após uma gravidez com eclâmpsia, a segunda gravidez pode também ser de risco. Sim. O fato de você ter tido uma eclâmpsia em uma gestação anterior aumenta o risco que na próxima gestação você tenha uma eclâmpsia também, uma pré-eclâmpsia também. Como a gente está tentando diagnosticar pessoas que têm risco maior que o risco habitual, sim, sem dúvida, ela é uma paciente que tem que ser uma gestante que tem que ser seguida mais de perto. Não há necessidade de encaminhamento até que se confirme o quadro. Mas ela é uma gestante que tem que ser observada com cuidado. Lembrando que também primigestas, adolescentes, mulheres que iniciaram um relacionamento há pouco tempo, mulheres que trocaram de marido, né, elas têm maior risco para pré-eclâmpsia também, tá? O pessoal de Jaraguá do Sul, então, tem 3 perguntas aqui sobre ultrassom morfológico. A primeira, se é necessário. A segunda, falando que não é pago pelo SUS. Como que lida com essa situação? E perguntando quando que é indicado, então, o ultrassom morfológico. Na verdade, há uma, digamos assim, controvérsia. Ele pode diagnosticar malformações, mas se você fizer na verdade, as meta-análises que existem, as evidências científicas que existem sobre ultrassom, mostram que o que faz realmente diferença na vida, numa gestante de um bebê, é o inicial, o de 13 semanas, mais ou menos. Os ultrassons antes de 12, 13 semanas e os ultrassons depois desse período, depois principalmente de 27 semanas, eles não vão mudar a vida de um bebê e de uma mãe de baixo risco, tá? Nós estamos falando só para baixo risco agora. O ultrassom morfológico, ele pode ajudar a diagnosticar malformações. Ele é um ultrassom que você vê todo bebê, mas ele a porcentagem de pessoas que vão ser beneficiadas por esse ultrassom é muito, muito baixa. Então não há uma justificativa para você fazer um ultrassom para todas as gestantes precisarem fazer esse ultrassom morfológico. Claro que as que têm uma alteração no ultrassom de 13 semanas, ou um pouco posterior, ou as que têm algum risco, já tiveram um bebê mal formado anterior, são desnutridas, enfim, aí deveriam fazer, mas não vejo como não há evidência que suporte que o ultrassom morfológico é essencial para a gestação. Eu acho até interessante para ver, diagnosticar alguma coisa, mas não há evidência que suporte a necessidade. Tipo, um pré-natal seria ruim se não tivesse, ou deixaria de diagnosticar alguma coisa muito importante se não tiver ultrassom morfológico, principalmente se tiver um ultrassom de 12 semanas, 13 semanas bem feito. O pessoal de Jaraguá do Sul também pergunta por que a gravidez gemelar é considerada de alto risco. A gravidez gemelar é considerada de alto risco porque há um risco aumentado para esses bebês. Como ela tem também mais, digamos assim, uma gestação com mais hormônio placentário, com mais hormônio gestacional pela gemelaridade, ela aumenta o risco de várias patologias, inclusive pré-eclâmpsia, parto prematuro, e também porque a gestação, principalmente a gestação monocoriônica, monoamniótica, ela tem mais risco para os bebês. Esses bebês são bebês que podem vir a ter problemas, restrição de crescimento, transfusão feto-fetal, então ela é considerada uma gravidez de risco, porque aumenta o risco para a mãe e para os conceptos. O pessoal de Santa Maria da Imperatriz então pergunta por que a idade superior a 35 anos é considerada de alto risco? E se for o primeiro filho nessa idade? Não faz diferença se é o primeiro, seu segundo, seu 10º filho nessa idade. Isso
boato, tá, gente? Por que a gente considera? Eu acho uma bobagem. 35 anos é a flor da idade. As pessoas de 35 anos são jovens, maravilhosas. Mas a gente considera, obstetricamente, essa classificação a partir dos 35 anos se baseia no aumento que vai aumentando progressivamente na possibilidade de ter uma criança com uma patologia genética que aumenta a partir dos 35 anos, embora aumente muito pouquinho com 35 anos, vai aumentando a partir dos 35, e porque também é mais fácil você ter é mais prevalente, digamos assim, uma doença de base numa mulher mais velha do que numa mulher muito jovem. É muito difícil você ter uma moça de 25 anos hipertensa. Uma pessoa de 38, 40 anos já não é tão difícil. Então a gente considera esse risco. Mas vejam bem, essa classificação de risco pela idade, dos 15 e dos 35 anos, ela não é baseada em uma grande evidência. Ela é mais uma coisa clínica, que a gente considera que você tem que tomar mais cuidado. Particularmente, eu acho 35 anos muito aleatório. Minha opinião pessoal, se eu não fosse ler os protocolos, eu diria 35 anos não tem problema nenhum. Começaria a me preocupar talvez um pouco mais a partir dos 40, mas isso é uma opinião pessoal minha. O pessoal, então, de Brusque pergunta para quem não fez ultrassom com 12 semanas, então seria importante o ultrassom morfológico? Acho que sim. Acho que se você não fez um ultrassom com 12 semanas, talvez não morfológico, no sentido de fazer o ultrassom que a gente considera de nível terciário ou secundário por um especialista em patologia fetal. O morfológico para ver todos os órgãos do bebê, mas para datar bem a gravidez, para ver a placenta, a inserção da placenta, sim. Seria interessante fazer sim. O pessoal, então, de Saltinho pergunta: levando em consideração o fato dos distúrbios da tireoide serem de alto risco para a morte fetal e o exame ser relativamente de baixo custo, questiona-se por que ele não consta no rol de exames de rotina do pré-natal. Uma gestante, eu também concordo, eu acho que a dosagem TSH no primeiro trimestre deveria ser do rol de rotina. As evidências mostram hoje que o TSH de primeiro trimestre deveria entrar como um exame de rotina no pré-natal. Mas não vamos confundir, tá? Tireoidiopatias graves, sintomáticas, elas aumentam a chance de morte, de óbito fetal. Embora tireoidiopatias pouco sintomáticas, principalmente o hipotireoidismo subclínico, possam aumentar, algumas evidências mostram que elas podem aumentar a chance de um aborto. Mas não é que o hipotireoidismo subclínico vai aumentar a chance de óbito fetal. Mas eu acharia interessante, porque se você, inclusive na unidade de saúde, se você tem um hipotireoidismo subclínico, é fácil tratar, né? Você dá o hormônio tireoidiano, não tem grandes riscos, não precisa de grandes estresses por causa disso. Eu considero que deveria entrar sim no rol. Mas isso é uma coisa que está se discutindo. Tem evidência mostrando que sim, tem evidência mostrando que não. No momento não está super claro, tá? Mas eu gostaria de que fosse, sim. Eu indicaria, sim. O pessoal de Jaraguá do Sul pergunta sobre as vitaminas. Você acha necessário solicitar a vitamina D? Não. Por enquanto não há evidência nenhuma de que você suplementar a vitamina D no pré-natal vai diminuir, por exemplo, a chance da mulher ter uma eclâmpsia. Existem pessoas dizendo que a deficiência de vitamina D durante a gestação pode levar a criança a ter diversos problemas, inclusive o fato da vitamina D materna tá bem durante a gestação vai melhorar o desempenho intelectual da criança, mas isso eu não tenho evidência ainda, tá? Existem estudos sendo realizados, então eu acho que se não tem evidência, procurar coisas que você não precisa tratar. Toda gestante deve ser aconselhada a tomar sol com moderação, se alimentar bem, ter uma dieta rica em cálcio, uma dieta rica em ferro, com variada verduras e tal. Não acho que haja necessidade de grandes pesquisas de vitamina, pelo menos nesse momento não tem evidência para isso, não. Não precisamos ficar procurando isso. Certo. Então acho que é isso, pessoal. Se a gente tiver mais alguma pergunta, é o momento agora, mas acho que já fizeram as dúvidas, né? Então tá, obrigada pela participação de todo mundo. Roxana, obrigada pela tua participação. Agradeço a participação de todos e a oportunidade.